No seu discurso durante o Fórum Empresarial do BRICS, nesta semana, na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a importância econômica do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul já superou o G7. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Carlos Lopes, que é professor na Universidade da Cidade do Cabo, economista e especialista em desenvolvimento econômico. Desde 2018, é alto representante da União Africana para as negociações com a Europa. Professor Carlos Lopes, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês. Um prazer. Professor, vamos falar um pouco então dessa cúpula do BRICS realizada na África do Sul, lá na capital em Joanesburgo. Muito vem se falando na imprensa da importância desse bloco que vem se consolidando cada vez mais. E agora tem novos integrantes a esse bloco. Queria ouvir-nos sobre essa questão, professor. Olha, sim, quer dizer, nós estamos num momento geopolítico muito particular, onde as regras internacionais multilaterais estão todas em mudança. Vemos isso na área do comércio, onde continua a crescer o protecionismo, nesta vez utilizado em forma de taxas de carbono, medidas relacionadas com o ambiente, mas também relacionadas com a segurança, nomeadamente segurança energética. Vemos também no sistema financeiro internacional, com o tipo de sanções que foram aplicadas à Rússia, começa a haver o medo de que se possa utilizar o sistema financeiro internacional, nomeadamente as formas de transação, para que se imponham certas regras, e tudo isso faz com que os BRICS sejam, digamos, uma espécie de ponto de alternativa para poder criar um mundo que seja mais equilibrado. E, portanto, os países todos que têm essa preocupação de independência querem aderir aos BRICS, e é por isso que a lista é longa. Havia 40 pretendentes e só 6 conseguiram entrar desta vez, mas os critérios foram estabelecidos para alargar o grupo ainda mais. Cada vez que acha um alargamento, vai haver também um alargamento do peso desse grupo em termos de PIB mundial, em termos de demografia, em termos de, digamos, da sua importância estratégica, que já é grande, mas pode crescer mais. E, professor, aproveitando que o senhor mencionou a economia, queria perguntar a você sobre a questão de a proposta de uma moeda comum para comercialização entre os países que integram o BRICS. Né? Essa proposta vem avançando, vem se estruturando, ganhando corpo. E qual seria a grande diferença para essas nações que integram o BRICS, havendo de fato essa moeda comum para comercialização? Olha, em relação à dominação do dólar, em grande parte começou com a queda do valor do ouro como referência para as moedas mundiais, e isso com a crise do petróleo dos anos 70 do século passado, e o grande apoiante rumo novo que permitiu aos Estados Unidos ter a dominação da sua moeda como moeda de transação mundial foi justamente a Arábia Saudita, que agora integra o BRICS, é um dos novos membros. Porque na altura, ao impor, porque era a crise do petróleo, ao impor que os pagamentos fossem feitos em dólar, a moeda, uma força que depois se transformou, digamos, na moeda de referência para o comércio mundial. Neste momento, cerca de 60% das várias transações comerciais são feitas em dólar e outras são feitas em euro, o iene japonês e outras moedas também dominadas pelo G7. Então, o que acontece é que nós temos agora uma contestação desse tipo de dependência, tem um caminho a fazer, é uma questão muito técnica. Há garantias que têm que ser dadas para que as moedas possam ser aceites e possam ter a confiança necessária para as transações. E os africanos, aliás, estão um pouco à frente nesse jogo, porque o seu banco, o Afreximbank, que é um banco pan-africano, instalou um sistema de pagamentos que permite que os países africanos transacionem utilizando as suas moedas locais, portanto, não precisando de passar por uma terceira moeda, neste caso seria o dólar. E, portanto, ele já tem um estudo técnico muito avançado
nessa área, agora pode ser aproveitado pelos BRICS. Os chineses também já tinham feito toda uma análise de como se podia utilizar a tecnologia para poder fazer, digamos, as necessárias correções de câmbio que permitem criança nas moedas. E embora tenham tido todo esse esforço, digamos, técnico, conseguiram ainda que a maior parte das suas transações fossem feitas em yuan, a sua moeda local. Isto está a crescer, neste momento são cerca de 20% das transações chinesas, mas precisa de crescer muito mais para poder ser um competidor do dólar. Agora, com esta ideia dos BRICS, talvez é ir um pouco mais além e não depender necessariamente de uma moeda chinesa, mas talvez de uma forma de pagamento. Eu acho que é mais realista do que uma moeda, porque com a nova tecnologia não precisamos necessariamente de uma moeda, porque as transações já não são, digamos, efetivo e podem ser líquidas. E, portanto, nós podemos ter aqui o princípio de uma revolução bastante profunda do sistema financeiro internacional. Analisando agora esta reunião de cúpula, vários países, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, representantes aí. Queria lhe ouvir sobre o resultado concreto desta cúpula num momento tão importante qual o mundo vem passando atualmente, professor. Eu acho que estamos justamente num ano que é muito particular, não é? Estamos depois da pandemia, estamos depois da guerra na Ucrânia, estamos a viver um período de retoma, digamos, da economia mundial. A própria chinesa sofreu bastante durante a pandemia, só agora começa a recuperar um pouco de fôlego. Temos uma Índia que ganhou-se muito grande durante a pandemia, que foi a economia das grandes que mais cresceu. E, portanto, estamos num período muito diferente, digamos, de há 4 anos atrás, onde a polarização leva a considerações completamente diferentes do que nós tínhamos em mente há 4 anos atrás. E, portanto, acho que esta reunião, esta cúpula é extremamente importante do ponto de vista político para dar uma mensagem de que não pode ficar dependente apenas de um lado, de uma polarização. Eu acho que o presidente Lula tocou nesse assunto com bastante força e com muita boa intenção de tentar trazer os países para refletirem sobre aquilo que ele chamou de o neocolonialismo ambiental, que é utilizar o clima para pôr em marcha um sistema de comércio, um sistema de transações que permite manter os privilégios daqueles que já o têm e que, aliás, foram responsáveis pela situação do planeta, que é uma situação de urgência climática. E, professor, a gente vem nessa nossa conversa posicionando que esse BRICS tem tomado uma nova dinâmica, tem tornado a dinâmica da geopolítica diferente do que a gente está acostumado nos últimos anos, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, então, qual a avaliação do senhor da postura do Brasil e do estadista Lula em relação ao BRICS e a essa nova recolocação desse grupo nessa organização geopolítica? Durante o período em que esteve no poder o presidente Bolsonaro, havia um certo embaraço por parte dos outros membros do BRICS em lidar com ele, embora, digamos, estas sejam políticas de Estado e, portanto, os países contam muito. Mas as personalidades também fazem a diferença. E eu acho que há um capital de simpatia muito grande em relação ao presidente Lula, que agora vai ser utilizado para poder empurrar algumas agendas de uma forma mais, digamos, contundente, com muito mais afirmação, e ele não se tem furtado a essa tarefa. Ele tem, de facto, desde que assumiu este novo mandato, demonstrado uma grande vontade de fazer uma mudança nas relações económicas internacionais, tanto como ele já tinha feito durante os seus primeiros mandatos. E, professor, aproveitando essa oportunidade de tê-lo aqui com a gente na TVT e no Revista Brasil TVT, eu tenho que lhe fazer essa pergunta, porque depois do BRICS, o presidente Lula, ele fez um tour pelo continente africano, alguns países do continente africano. O senhor é da Guiné-Bissau, desde 2018, é alto representante da União Africana para as negociações com a Europa. Queria lhe ouvir também sobre esse papel, essa importância que vocês avaliam ter do presidente retomar
o diálogo e a importância com países do continente africano. De facto, a relação com a África sofreu também bastante durante o período do presidente Bolsonaro e agora é muito diferente para pior, porque alguns dos grandes investidores e algumas das grandes empresas presentes na África, da parte do Brasil, desapareceram, desertaram o continente, porque desapareceram também os subsídios e desapareceram as intenções políticas de tentar usar como uma plataforma de crescimento das empresas brasileiras. E eu acho que agora nós precisamos de ver que a África não é tanto uma questão de ajudar, é uma oportunidade económica. É isso que fazem os chineses, têm, digamos, o colosso de ser o primeiro parceiro comercial da África, com 200 bilhões de dólares de transações comerciais. É isso que faz a Índia, que se transformou também num gigante e que agora já está com 100 bilhões de dólares de transações comerciais com a África, tendo vindo um e outro do ano 2000 de montantes irrisórios, que são comparáveis, digamos, aos montantes que agora representam o comércio entre o Brasil e a África, ou seja, estamos a falar de cerca de 9 a 10. Portanto, houve um crescimento exponencial desses países e tem toda a margem para também crescer dessa forma. Mas para crescer precisa de fazer o que eles estão a fazer. E o que eles estão a fazer é investir na industrialização do continente. E essa ação é que faz a diferença. Para a gente encerrar agora a nossa conversa, professor, o senhor falou dos desafios que a humanidade passou recentemente, em que situação estamos hoje, né? Pós-pandemia, passando aí pelos impactos da guerra Rússia e Ucrânia, mas eu gostaria de saber do senhor quais os desafios futuros para o BRICS, o que esperar aí dos próximos anos para essa estrutura tão potente como o senhor já colocou. Sim, eu acho que os BRICS vão ter que reinventar uma nova forma de fazer comércio, porque a logística vai ser muito afetada pelas questões de segurança, também como foi muito afetada por disrupções que vieram da pandemia. Portanto, tem que se repensar a logística, e a logística é fundamental para o aumento das relações comerciais. Depois tem que se pensar também nas finanças e no sistema financeiro internacional, e é isso que tem sido feito pelo presidente Lula com a sua fala sobre o dólar, etc. E, portanto, nós precisamos, de facto, de um sistema financeiro internacional onde o FMI e o Banco Mundial atuam de uma forma completamente diferente, onde as cotas de representação nessas instituições não podem continuar como antes, porque o mundo mudou, as economias têm outro tamanho e continua a ter incongruências, como, por exemplo, toda a África é representada apenas por 2 diretores no FMI, enquanto que um país como a Bélgica tem um representante para ela sozinha. Portanto, essa situação não pode continuar e, portanto, nós pensamos que todos em África têm que apostar um pouco no BRICS como um instrumento geopolítico para reequilibrar as relações econômicas internacionais. Perfeito. Falamos com Carlos Lopes, que é professor na Universidade da Cidade do Cabo, economista e especialista em desenvolvimento econômico. Desde 2018, é autorrepresentante da União Africana para as negociações com a Europa. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e escutá-lo. A gente agradece demais a disponibilidade. Muito obrigado. Foi um grande prazer para mim também. Abraço. Abraço. Abraço.